Amém. Abramos nossas Bíblias no livro de Gênesis. Capítulo 29, verso 31. Gênesis, capítulo 29, verso 31. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós hoje vamos passear por Gênesis 29, Gênesis 30 e Gênesis 31. Mas não será um sermão nos 3 capítulos, mas a partir dos 3 capítulos, para tratarmos um pouco sobre o que é um ídolo, ou sobre a idolatria da aprovação dos homens. Todos acharam? Na cultura moderna, é fácil pensar em ídolos como imagens exóticas, como imagens de religiões distantes. Muitas pessoas, ao falarem sobre ídolos, ligeiramente ligam ídolos àquelas imagens da Igreja Católica Apostólica Romana, ou ligam os ídolos às imagens da Índia e da adoração daqueles deuses. Mas as Escrituras, irmãos, nos confrontam com a verdade muito mais próxima e desconfortável. A verdade de que o ídolo pode estar dentro de nós. Mas precisamente em nosso coração, que é o centro do saber. Ele pode estar disfarçado de um sonho legítimo, de uma coisa que você quer muito na vida. Ele pode estar disfarçado de um desejo justo ou de um relacionamento aparentemente bom. Como disse João Calvino, o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. E o apóstolo Paulo reforça essa ideia em Romanos 1:25, quando diz que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira e passaram a adorar e servir a criatura no lugar do Criador. A idolatria é, portanto, uma troca. É quando nós trocamos Deus por qualquer coisa que Ele tenha criado. E muitas vezes, como falado na oração de confissão, fazemos isso sem perceber. Um ídolo, biblicamente, é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus em nossos afetos, em nossa confiança, coisas que colocamos demais a nossa confiança, ou até mesmo na identidade. Pode ser um filho, pode ser uma carreira, pode ser o cônjuge, pode ser o sucesso ministerial, ou até mesmo a ideia de se parecer ser uma boa pessoa. Elise Fitzpatrick, ela diz o seguinte, que um ídolo é aquilo que nos faz dizer, se eu tiver isto, eu serei feliz. E, por consequência, se eu perder isto, a vida perde o sentido para mim. Neste mundo pós-queda, todos os homens vivem a vida em torno de algo. E o problema não está em viver a vida em torno de alguma coisa. Mas o problema disso é fazer dessas coisas um fim em si mesmo. Lia e Raquel são exemplos vívidos disso. Uma quer a aprovação do seu marido. A outra anda insatisfeita porque não tem filhos. Nós poderíamos perguntar, como que querer ser amada por seu marido pode se tornar um ídolo? E como que querer ter filhos pode também se tornar um ídolo? Se filhos são heranças do Senhor. Eu queria que você lesse comigo o capítulo 29, apenas o verso 31 de Gênesis, que diz o seguinte. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, era estéril.
Mantenha sua Bíblia aberta e vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Pai bendito, nós estamos diante da sua presença e diante da tua palavra para pedirmos o teu auxílio. Fale aos nossos corações. É certo que todos nós nessa noite, em alguma medida, temos ídolos para destronar que nós entronizamos no nosso coração. Por isso pedimos o auxílio do teu Espírito Santo, que o Senhor possa abrir nossos olhos espirituais para percebermos a quem temos adorado no lugar do Senhor. Faça isso conosco, perdoa os nossos pecados e nos aproxima da tua palavra com temor e tremor. Em nome de Cristo Jesus te oramos. Amém. Nós estamos na narrativa que conta a história da casa de Jacó. E nesse relato nós temos aqui vários atos interessantes. O primeiro e importante para a história da redenção está quando Deus reafirma a sua aliança feita com Abraão, Isaque e agora a Jacó. As características da aliança de Deus com Abraão, Isaque e a Jacó são as mesmas. Darei a você e aos seus descendentes a terra da qual você está deitado, ou da qual você possui. A ideia da aliança é Deus reafirmando para Jacó, dizendo: eu estou com você e cuidarei de você. Não deixarei você enquanto não cumprir aquilo que lhe prometi. E é interessante, irmãos, como Deus cumpre seus planos. O descendente viria através da semente da mulher, prometida em Gênesis capítulo 3, verso 15. Mas quando nos deparamos com a primeira promessa de um descendente a Abraão, nós temos o primeiro impedimento: Sara era estéril. Depois a Jacó, com relação a Raquel, e Isaque com relação a Rebeca. A aliança está se estendendo e nós conseguimos enxergar Deus sustentando toda a história para que o seu descendente então viesse. O que é em comum nos três casos? Tanto de Abraão, como de Isaque, como de Jacó. Todas elas, Sara, Rebeca e Raquel, pecam por querer ver o cumprimento das promessas de Deus no tempo em que elas acham que deveriam ser cumpridas. O que nós temos em comum nos três casos são mulheres que se apressam e que também entronizam ídolos nos seus corações. Hoje nós frisaremos Lia e Raquel, em como uma lidou com o benefício de ter filhos e como a outra lidou com a falta de ter filhos. Aprenderemos então hoje que a idolatria do coração é o anseio por significado fora de Deus. A idolatria do coração é o anseio por significado fora de Deus. Nós veremos então em primeiro lugar Lia e o ídolo da aprovação humana. Começamos então com Lia. Veja comigo o que diz o verso 29, novamente, capítulo 29, verso 31 e 32. Diz assim o texto sagrado: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Percebamos alguns destaques no texto. Lia era desprezada. Por quem Lia era desprezada? Por Raquel, a esposa amada de Jacó. Se você antecipar, trazer um pouquinho as folhas e ler um pouco a história, você vai lembrar que Jacó escolhe Raquel para se casar, porque Raquel era bela aos olhos. Mas o pai, Labão, entrega Lia primeiro. E Jacó precisa trabalhar mais 7 anos para depois ter Raquel. Ela era desprezada por Raquel ser a preferida de Jacó. Talvez, nessa perspectiva, Jacó se deitasse mais com Raquel do que com Lia. Talvez nessa ideia, Jacó desse mais flores a Raquel. Jacó elogiasse mais Raquel. Porque Raquel era mais bela. E Raquel era a esposa preferida de Jacó. Com isso, Raquel a humilhava. Lia está dizendo: o Senhor viu a minha infelicidade e me deu um filho.
A pergunta que nós poderíamos fazer é o que é que Lia faz com o presente que o Senhor lhe dá? Uma coisa ela reconhece na sua teologia: o Senhor me viu, o Senhor viu minha infelicidade, o Senhor viu o meu desprezo e me presenteou. O Senhor me deu um filho. O que ela faz com o filho? Ela usa o presente do Senhor, o dom do Senhor e o que o Senhor lhe deu para tentar conquistar a aprovação do seu marido. Isso está muito claro na sua própria fala, quando ela fala: agora certamente o meu marido me amará. O que é que está por trás da fala de Lia? Uma atitude idólatra. Ela quer a aprovação do seu marido. Ela quer que o seu marido a olhe. Ela quer que o seu marido a ame. O Senhor me deu um filho, vendo minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Ela utiliza aquilo que o Senhor lhe deu como um meio para ter a aprovação do seu marido. O texto continua dizendo o seguinte, veja comigo o que diz o verso 33. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. Vejam que interessante, não parece que Lia se tornou amada por Jacó com o primeiro filho. A perspectiva de Lia de aprovação por meio de um filho, então, é frustrada. Se ela tem o primeiro filho, diz: agora certamente o meu marido me amará, porque Deus viu minha infelicidade. Agora nesse versículo ela está dizendo que, porque o Senhor viu que sou desprezada, deu-me também este. Parece que a mesma coisa continua. Ela continua sendo desprezada por Raquel. Talvez Raquel continue passando na cara de Lia o quanto Jacó a ama. E que a questão de Jacó amar a Raquel não é o fato de ter filho. É quem ela é. Acho que Raquel fazia o tempo todo isso com Lia. Quando ia para a cozinha, afirmava: Jacó me ama. Jacó lhe despreza. E mesmo ela atribuindo ao Senhor o presente ganho, o que é interessante, ela fala: porque o Senhor ouviu que não sou desprezada, deu-me também este. Embora ela entenda que é o Senhor que está dando, Lia se apresenta como uma coitadinha, como uma escanteada, como alguém que é rejeitada. Ela está com a perspectiva de autocomiseração. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me nota. Porque para Lia, nesse sentido, não importava que o Senhor a visse. Para Lia, não importava que o Senhor a abençoasse. Para Lia, não importava que o Senhor lhe enchesse de bênçãos. Para Lia, não importava que o Senhor lhe enchesse de filhos. Importava para Lia uma coisa: que Jacó lhe visse com olhos de amor. Lia está colocando Jacó em pé de igualdade com Deus. Ousamos então a dizer que Lia está colocando Jacó acima de Deus. Porque embora Deus lhe encha com benefícios, ela continua dizendo: eu quero ser vista por Jacó. Se você acha que parou por aí, o texto nos diz no verso 34 o seguinte: de novo engravidou, e quando deu luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Veja, irmãos, que pela terceira vez, ao invés de Lia louvar ao Senhor pelos benefícios recebidos, ao invés de Lia tributar ao Senhor louvor e adoração, porque o Senhor lhe deu um terceiro filho, lhe deu uma terceira bênção, porque o Senhor lhe viu no seu desprezo, porque o Senhor lhe viu na sua infelicidade, porque o Senhor percebeu o seu clamor e a atendeu. Ela continua dizendo: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Lia só está se esquecendo de uma coisa,
Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Pela quarta vez o texto nos diz o seguinte, verso 35. Engravidou ainda outra vez. E quando deu à luz a mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Segura esse nome aí, Judá. Lia parece ter caído em si e percebido que tudo que é criado e dado por Deus não tem um fim em si mesmo. Mas tudo que é criado e dado por Deus faz com que o homem não pare na criatura e naquilo que o Senhor entregou, mas que perceba aquilo que está para além do que o Senhor deu, o Criador de todas as coisas. É a ideia de todos os benefícios que o Senhor entrega ao seu povo. De todas as coisas criadas, nós não paramos na beleza da criação do sol, da lua, do mar e das estrelas e adoramos as coisas criadas. Nós olhamos para as grandes montanhas, olhamos para toda a natureza, para tudo aquilo que o Senhor criou e declaramos: louvado seja o Deus que criou todas as coisas. Louvado seja o Deus que deu inteligência ao homem para criar tudo aquilo que nós temos. Lia parece ter caído em si e parece ter percebido que a sua adoração estava no lugar errado, que o seu coração estava no lugar errado. A Escritura a apresenta com uma descrição direta, porém pesada. No verso 17, nós temos a informação que ela tinha os olhos sem brilho. Lia tinha os olhos sem brilho. E era justamente uma provável referência à falta de atratividade, segundo os padrões daquela época. Mas em contrapartida, Raquel era atraente, era formosa. Lia era menos desejável. A dor da rejeição estava devorando Lia por dentro. E com isso nós aprendemos que todo ídolo tem raízes tão profundas que a única coisa que conseguimos enxergar é a ponta do iceberg. Todo ídolo tem raízes tão profundas que a única coisa que conseguimos enxergar é apenas a ponta do iceberg. Aqui nós vemos o poder do ídolo da aprovação. O coração de Lia estava fixado na esperança de que o amor de um homem a completaria. Não importava Deus a amar. Não importava Deus amar e demonstrar por meio de benefícios, por meio de filhos. Para Lia estar completa, para Lia estar satisfeita, era necessário que um homem a amasse. Que um homem estivesse vendo ela de maneira atrativa. A sua falta de beleza seria adornada com joias de amor do seu marido. Essa dependência de Lia é o que chamamos de idolatria. Ela quer que algo criado faça o papel do Criador. Ela quer que algo criado complete o que falta no seu coração. Nem no passado, nem no presente e nem no futuro isso dará certo. Em alguma medida, irmãos, todos nós somos como Lia. Em alguma medida, todos nós estamos ansiando pela aprovação dos homens. Agimos de uma maneira ou de outra para que sejamos aprovados, ou deixamos de agir para que não sejamos reprovados por algumas pessoas. Chamamos esse pecado de temor a homens. É quando nós colocamos o homem no lugar de Deus e vivemos a vida em torno dele. A nossa fala é para ter sua aprovação. Os nossos gestos é para ter a sua aprovação. O jeito de andar, a forma de viver é para ser amado, para ser amada, para não ser rejeitada, para não ser desaprovada. Mas isso é cansativo, é frustrante e no final é decepcionante, porque todo ídolo
pede sacrifícios altos demais e não entrega tudo aquilo que promete. Lia está usando os dons de Deus para ser lembrada pelo seu marido. Ela usa os benefícios de Deus para ser vista pelas pessoas. E isso é o oposto do objetivo da criação. Porque nós somos criados para refletir Cristo ao mundo. Somos refletores do nome de Deus e não do nosso nome. Importa que Ele cresça e que o nosso nome diminua. Afunde na cova com o nosso corpo, mas que o de Cristo seja estampado. Talvez você esteja sendo tão beneficiado aqui, que tudo que tem, e tudo que tem feito de maneira inconsciente, para adorar a coisa criada. É fazer uma autorreflexão. De onde está depositado o nosso coração? Onde estão as nossas afeições? O que passa na nossa mente que nós não paramos de pensar? O que faz com que percamos horas pensando como solucionar, ou como ter, ou como deixar de ter? Talvez você, jovem ou adolescente, viva querendo a aprovação dos seus pais, que tanto investiram em você, e não quer decepcioná-los. Por isso se lança tão profundamente nos estudos, se lança em segurar e manter um legado dito por eles, e se atropela e atropela os outros, e está cego para Deus. Ou por outro lado, você está fazendo de tudo para ter alguém, e fará de tudo para que isto aconteça. O que vale a pena? O que fazer com aquilo que Deus nos deu? O que fazemos com a coisa criada que temos em nossas mãos? Primeiro, nós não adoramos essas coisas. Segundo, nós reconhecemos que vem das mãos de Deus. Irmãos, esse é um ponto crucial. Entendemos que tudo, absolutamente tudo que temos, vem do Senhor. Porque se não fosse o Senhor que nos desse tal capacidade cognitiva de trabalhar, de estudar, para termos e possuirmos o que temos, não teríamos nada. Absolutamente nada. Então tudo que temos vem do Senhor. Tudo que temos vem do Deus que preserva a vida. Tudo que temos vem do Deus que nos sustenta. Porque nós não somos autossustentáveis. Nós temos alguém que dá o fôlego de vida e que tira a vida. Um Deus que sustenta-nos com todas as partes do corpo intacta, e o Deus que pode nos colocar numa cadeira de roda. Esse é o nosso Deus. E essa ideia não está longe de nós. Por isso precisamos meditar e entender que tudo o que temos vem de Deus. Então nós precisamos, em segundo lugar, reconhecer isso. E em terceiro lugar, nós precisamos oferecer de volta a Deus tudo aquilo que Ele tem nos dado. Seja os nossos filhos, seja os nossos recursos, seja os nossos bens, seja a nossa vida, ela deve voltar para Deus na sua integralidade. Porque tudo que vem de Deus deve voltar para Deus. Lembre-se de Ana, que em sua aflição pede a Deus um filho e faz um voto. Se eu tiver um filho, darei ao Senhor por toda a vida. Quem nasce? Nasce Samuel, que passa a servir ao Senhor. Lembre-se de Abraão e Sara, que também pedem um filho e Deus lhe dá um filho. O que o Senhor faz? Pede tudo o que eles pediram. A única coisa que eles mais clamaram ao Senhor foi um filho. E o Senhor pede esse filho em sacrifício. O Senhor dá tudo o que eles precisavam e pede tudo o que eles têm. Nós precisamos, irmãos, estar dispostos a dar a Deus o que é de Deus. E no nosso caso, tudo vem de Deus.
e tudo deve voltar para Deus. Por isso hoje eu lhe convido e lhe encorajo a abandonar o ídolo da aprovação, de viver a vida em torno da aprovação dos homens, ou de viver a vida em torno de não ser rejeitado pelos homens. Eu convido você a colocar Deus no lugar dele, que lhe é devido, e tirar os homens pequenos desse lugar. Porque para nós importa sabermos que Deus já nos aprovou em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isso é suficiente. Isso sim é suficiente. Isso sim nos completa. Isso sim nos satisfaz. Não há satisfação longe de Deus. Por isso, façamos como Lia, que por enquanto, nesse texto que lemos, reconhece e louva as bênçãos que o Senhor lhe deu. Amém? Nós vimos em primeiro lugar Lia e o ídolo da aprovação humana. E nós veremos agora em segundo lugar Raquel e o ídolo da realização pessoal. Raquel, irmãos, por sua vez, tinha o que Lia mais desejava, a beleza. E tinha também o amor de Jacó. Lia queria isso para ser completa. Raquel tinha. Contudo, Raquel é insatisfeita. Veja que interessante. Raquel tem o que Lia tem e é insatisfeita. Lia tem o que Raquel quer e é insatisfeita. Eu quero que você imagine a seguinte cena. Quantos filhos Lia tem? 4. Eu quero que você imagine a casa de Jacó com Lia e Raquel. Os 4 filhos é 4 João da vida. É para chorar. Não para. Grita. Derruba tudo dentro de casa. Tirinete. Imagine Raquel sentada na sala, lembrando todo dia, por meio dos 4 filhos de Lia, que ela não tem filhos. Agora imagine Lia pegando os 4, colocando 2 de um lado, colocando 2 do outro e desfilando na casa. Vamos mostrar para Raquel. Ela pode ter beleza, mas quem tem filho sou eu. E desfilando na casa. Passando agora na cara de Raquel, que ela não tem filho nenhum, mas que ela tem filho. É um momento dramático. O que é que Raquel disse para Jacó? Veja comigo o verso 1 do capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso, disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Vejam o desespero de Raquel. Dê-me filhos ou não, ou morrerei. A ideia, irmãos, aqui é que Raquel não queria apenas filhos. Ela precisava de filhos para ser alguém. Ela precisava de filhos para poder viver. A sua existência só faria sentido se ela tivesse filhos. É como se ela não suportasse mais ouvir o barulho dos meninos na sala, dos 4 meninos. É como se ela não suportasse mais ouvir Lia passeando para cima e para baixo com aqueles 4, desfilando nos quartos, na sala, os meninos brincando, jogando as coisas para cima. Ela não suportava. Então ela chega numa cena dramática diante de Jacó. Ela viu que não dava filhos a Jacó. Ela tem inveja da sua irmã. Veja o pecado. Muitas vezes nós só conseguimos enxergar a ponta do iceberg. Mas vejam as raízes do pecado. O pecado não era só não ter filho. Ela tem inveja da sua irmã. Por isso ela brada para Jacó: dê-me filhos ou eu morrerei. Raquel, que aparentemente tinha tudo, se apresenta no texto como uma insatisfeita. Ela tinha o amor de Jacó. Ela tinha beleza. Ela era amada por Jacó. Ela que mais recebia flores, ela que mais recebia elogios, mas estava insatisfeita. Depois de uma ordem descabida para o seu marido, este responde, verso 2:
Jacó ficou irritado e disse: por acaso eu estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Em outras palavras, Jacó está dizendo: mulher, o que é que eu tenho a ver com a tua esterilidade? Isso vem de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Uma coisa precisa ficar clara para mim e para você. Quando estamos obcecados em saciar nossos ídolos e o nosso coração com os nossos maus desejos, nós ficamos cegos, iludidos. Nós atropelamos princípios, esquecemos quem somos e esquecemos quem Deus é. E mais uma vez, todo pecado tem uma raiz tão profunda que a única coisa que conseguimos enxergar é apenas a ponta do iceberg. O que está por trás do pecado de Raquel? Cobiça da sua irmã, inveja da sua irmã. É aqui que o texto mostra a profundidade da idolatria. Raquel não estava pedindo uma coisa errada, estava? Não. Porque o texto dos Salmos fala que filhos são flechas, que precisam ser lançadas ao mundo. As Escrituras falam que os filhos são heranças do Senhor. Raquel não está errada em pedir filhos. Não está errada. E onde está o erro dela? Em colocar o dom acima do doador. Em outras palavras, o problema de Raquel não era o desejo de ter filhos, mas a dependência existencial desse desejo. Se eu não tiver filhos, eu morro. Se eu não tiver filhos, a vida não faz sentido para mim. Eu preciso de filhos. Eu só serei realizada se eu tiver filhos. Como sempre falo para vocês, todo ídolo requer sacrifício. Todo ídolo requer sacrifícios. Raquel então começa a sua maratona para saciar o seu maior desejo. Vejamos no texto o quanto alguém está disposto a possuir aquilo que o seu coração deseja de maneira errada. Veja comigo o verso 3, 4, 5 e 6. Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu Jacó, sua serva Bila, por mulher. Ele deitou-se com Bila, Bila engravidou e deu um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho, por isso deu-lhe o nome de Dan. Raquel apressa os passos, pega uma serva, entrega ao seu marido e diz que Deus lhe fez justiça. Deus lhe fez justiça. A narrativa disso continua com o relato dos filhos que a serva de Raquel deu a Jacó. Não somente isso, começa aí uma grande bagunça, uma grande competição. Lia também começa a dar mais filhos a Jacó. Pega a sua serva e começa também a dar filhos a Jacó. Elas começam a se perder nisso tudo. Tudo virou uma bagunça, tudo aqui começou a virar uma disputa. Ambos queriam ter tudo, só não queriam ter Deus. Ambas queriam ser completadas por tudo, menos por Deus. Seus desejos não visavam a glória de Deus, mas unicamente suprir os desejos insaciáveis de seus corações. Bem que alguém poderia chegar para Lia e alertar Lia dizendo: Lia, ídolos têm pernas de barro, uma hora elas quebram. Alguém poderia ter chegado para Raquel dizendo: Raquel, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Sai dessa, vai dar errado. Feliz é aquele que tem quem o confrontem em sua escuridão. Feliz é aquele que tem quem o confronte em sua escuridão. O texto continua dizendo no verso 22. Pule aí um pouquinho para o verso 22. Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente
ainda outro. Parece que está tudo certo com a fala de Raquel, mas não está. Não está. O que parece ser um reconhecimento dos benefícios da mão do único Deus vivo e verdadeiro, não passa de mais uma expressão de satisfação de Raquel. É como se ela dissesse: obrigado por José, muito obrigado, mas me dê outro. Lia tem 4. Raquel não parece estar contente. Raquel não parece estar satisfeita. Por isso, essa expressão não tem nenhuma atitude de gratidão, mas de exigência. Que o Senhor me acrescente ainda outro filho, porque só um não é necessário para que a minha vida tenha sentido. Lembrem, qual é a raiz do pecado de Raquel? Inveja, cobiça. Ela não quer ter o que quer e o que deseja para glorificar a Deus. Ela não quer ter mais filhos para glorificar a Deus. Ela quer ter mais filhos porque ela está com inveja da sua irmã. Ela quer ter o que a sua irmã tem. Ela está olhando para o lado. Ela está olhando para a grama do vizinho. E não está satisfeita com a bênção do Senhor dada a ela. Que o Senhor me acrescente ainda outro. Depois disso, Moisés nos conta que Jacó resolve sair da casa de Labão, levando consigo as suas 2 filhas, Lia e Raquel. Raquel, no entanto, não poderia sair da casa sem que levasse o que ela achava que talvez fosse sua proteção na vida. No capítulo 31, verso 19, diz: enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Raquel, com isso, acreditava que de algum modo os deuses do seu pai a abençoaria. E por isso furtou esses deuses, colocou numa bolsa, botou na mochila e seguiu viagem com o seu marido. Talvez ela cresça na existência de um Deus que governa a terra, mas que o considera distante demais, ou indomável demais. Não confiava que Deus, que Ele caminhava a vida do modo que ela desejava. Por isso, Raquel precisa de um Deusinho. Raquel precisa de um Deus mais domável. Que ela dite para esse Deus o que ele tem que fazer, como fazer e a hora que ela quer. Raquel precisa de um Deus mais dócil. Raquel precisa de um Deus que ela possa controlar. Um Deus que lhe desse aquilo que ela precisa. Um Deus que ela pudesse guardar na sua bolsa. E eis aqui, irmãos, os anseios dos homens que adoram os ídolos. Fazer um Deus ao seu próprio molde. Fazer um Deus do seu próprio jeito. Onde ele dite para Deus como e onde e em que momento deve agir. Qual o resultado disso? Morte. Todo ídolo pede sacrifícios. Todos aqueles que estão prostrados diante de algum ídolo estão sacrificando alguma coisa na sua família, na sua vida, ou na sua devoção a Deus. Porque todo ídolo requer sacrifício. No caso de Raquel, aquilo que ela mais desejou a levou à morte. Veja comigo o que diz o verso 16. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu o nome do menino Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Verso 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém.
Veja o que é interessante no texto. Raquel morreu, dando a vida por aquilo que ela mais lutou na vida. Raquel morreu por aquilo que ela mais lutou na vida. No seu auge de insatisfação, ela disse que Deus me dê mais um filho. Porque eu preciso de mais para que a vida faça sentido. Deus lhe dá. Raquel morre gerando o seu ídolo. Ídolos têm pés de barro. Hora ou outra, eles desmoronam. Eu lhe pergunto então, nessa noite, vale a pena? Vale mesmo a pena viver em torno dos ídolos dessa era? Vale a pena gastar tanto tempo com aquilo que nos mata? Porque todo ídolo traz morte espiritual e sempre distorce a nossa visão acerca de quem é Deus. Todo ídolo se mostra mais belo, mais atrativo, mais apaixonante, sempre nos fazendo ter uma visão distorcida de quem é Deus, do que Ele tem nos dado e do que Ele pode nos dar. O grito de Raquel é o mesmo grito da nossa sociedade, ou o mesmo grito da igreja do século 21. Uma geração imediatista, que quer tudo na hora, que está disposta a matar ou morrer pelos seus desejos. A expressão dá-me filhos se não morro, facilmente poderia substituir filhos por outras coisas. Dá-me uma promoção se não eu morro. Me dê um casamento, senão eu morro. Me deixe namorar, senão eu morro. Me dê um trabalho, um ministério, a fama, a aprovação no curso, uma carreira. Cada um de nós podemos refletir nessa noite. O que seria substituído por me dar um filho, senão eu morro? É o grito da nossa alma. É o coração gritando os nossos maiores desejos. E só você consegue identificar o que poderia ficar no lugar da expressão filhos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Examinemos então constantemente o nosso coração. Em que áreas você diz, se eu tiver isso, serei feliz? Se eu não tiver isso, eu não serei feliz? Em que área da vida você diz, se eu te conquistar isso, eu serei feliz? Se isso me for tirado, eu não serei feliz. Aquilo que domina a sua mente, que te aflige ao perder, ou que você teme não alcançar, é um potencial ídolo do seu coração. Aquilo que você tem medo de perder, ou aquilo que você quer muito conquistar. Lia queria aprovação conjugal, mas ela queria aprovação conjugal mais do que o favor do Senhor. O Senhor já tinha se mostrado favorável a ela. O Senhor já tinha demonstrado que lhe ouviu na sua infelicidade. O texto fala sobre isso. O Senhor viu quanto Lia era desprezada, lhe deu filho. Traz a ideia de que Deus não está apático à nossa situação. Deus não está apático àquilo que se passa no nosso coração. Deus não está apático às nossas frustrações. Mas traz a ideia de que Deus nos vê. Deus está atento. Porque Ele é o nosso Pai. E vai nos dar, no tempo certo, aquilo que necessitamos. Raquel queria filhos mais do que a presença de Deus. Lia queria aprovação conjugal mais do que o favor do Senhor.
Ligeiramente nós nos misturamos disso aqui, irmãos. Porque já temos muito do Senhor para nós. Ainda assim andamos insatisfeitos. Ainda assim andamos dizendo, se eu tiver mais isso ou aquilo, eu serei mais feliz. Olha, Senhor, para eu ficar mais animado, eu estava precisando tanto disso. Somos insatisfeitos com o que temos, somos insatisfeitos com o que o Senhor tem nos dado. E esquecemos que nós já temos tudo o que precisamos, para além daquilo que é necessário para vivermos aqui. Nós temos o próprio Deus, sendo o melhor presente que o homem poderia ter. Nós temos o próprio Cristo habitando em templos feios, como Lia, eu e você. A idolatria, irmãos, por isso exige sacrifícios desumanos. Raquel entrega a sua serva, Lia se humilha para conseguir o amor de Jacó. O ídolo sempre exigirá mais do que prometeu dar. Qual sacrifício irracional você tem feito enquanto se prostra diante desse deusinho pequeno o qual tem adorado? O que você tem deixado de lado? Quais os princípios tem deixado de lado? Talvez a relação com Deus esteja perdida, para que você satisfaça o desejo do seu coração. Talvez a relação com o seu cônjuge esteja perdida, porque você não quer abandonar os pecados do seu coração e está prostrado diante dos ídolos. Quais sacrifícios irracionais você tem feito? E o que tem perdido por não querer abandonar os ídolos do seu coração? Lia tinha tudo, ainda assim queria aprovação. Raquel tinha tudo que Lia tinha e ainda assim não era satisfeita. Esse texto, irmãos, aponta algumas raízes desses pecados que ambas cometeram. O primeiro, é claro para todos nós, a idolatria do nosso coração. O segundo, a inveja. O terceiro, a comparação destrutiva. E eis um ponto crucial no texto, a comparação destrutiva. Olhar para o que o outro tem e cobiçar, ao ponto de desejar que ele não tenha, porque eu também não tenho. Essa é a ideia do 10º mandamento, não cobiçarás. O não cobiçarás está intrinsecamente ligado à ideia de não somente ter o que o outro tem, mas de torcer para que ele não tenha, porque eu não tenho. Assim vivia Raquel. O quarto é a insatisfação com a providência divina. Deus, de maneira providencial, estava equipando ambas. Equipando todas as duas. Deus estava suprindo elas com tudo aquilo que era necessário. Mas os ídolos do coração delas fez com que elas vissem apenas um Deus que não se moldava ou não se encaixava naquilo que elas desejavam ou viam na perspectiva de um Deus. E elas estavam insatisfeitas com a providência divina. O quinto, usar as bênçãos de Deus para fins egoístas. Lia faz isso. Ela pega os filhos que o Senhor dá e diz, agora meu marido irá me amar. Agora eu serei amada por meu marido. Raquel, por outro lado, pega o filho e diz, o Senhor irá me dar mais um, porque eu preciso de mais um filho. O sexto, a tentativa de manipular a vontade de Deus. Ambas dão servas para que Jacó tenha relação com elas, para apressar, para dar um jeitinho. É dizer, Senhor, eu sei que o Senhor está demorando a cumprir aquilo que eu gostaria que cumprisse, mas eu vou dar um jeitinho aqui para o Senhor. Eu vou lhe dar uma forcinha, eu vou lhe ajudar. Deus não precisa da nossa ajuda, irmãos. Deus não precisava da ajuda de Raquel, Deus não precisava da ajuda de Lia, Deus não precisa da minha e da sua ajuda. Mas ambas queriam manipular Deus e dar um jeitinho, dar uma forcinha. O sétimo, a busca por identidade fora de Cristo. Ambas seriam satisfeitas se tivessem algo fora de Deus. Algo fora de Deus. E nos perdemos nisso. Porque nós já somos filhos. Filhos amados. Co-herdeiro de Deus. Possuímos uma herança nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nos perdemos e perdemos a nossa identidade dentro dessa ideia de realizações pessoais,
de desejos terrenos. Por quê? Porque não vivemos como cidadãos das regiões celestiais, mas como cidadãos, né? Cidadãos dessa terra. Nos perdemos nisso. Enquanto você viver como cidadão dessa terra, vivendo em prol disso, você sempre perderá a sua identidade. Sempre estará procurando algo que testifique a sua identidade. Não façamos isso. O que isso fala acerca do nosso coração? Mostra que o nosso coração é ansioso por controle. Mostra que o nosso coração é ansioso por aceitação. Mostra que falta da nossa parte reconhecimento da providência divina e segurança de que o Senhor nos garante, termos tudo aquilo que precisamos. Tudo isso é legítimo. Mas quando buscamos isso nas coisas criadas, essas coisas se tornam ídolos. Raquel e Lia revelam um coração inseguro, um coração instável e um coração que desconfiava constantemente de Deus. O que é que Deus quer de nós hoje? Ele quer um coração indiviso. Ele não quer um coração dividido. Um coração que está sempre em competitividade com outros deuses. Ele quer um coração indiviso, que tenha Ele como único Deus vivo e verdadeiro. Que não dependa de ídolos para se sentir amado, seguro, completo. Deus quer que eu e você o deseje mais do que as bênçãos que Ele tem nos dado. Se sua esperança está em ter uma família perfeita, um ministério bem-sucedido, filhos exemplares, você será frustrado. Porque nem tudo depende das nossas mãos. Espere no Senhor. Salmo 62:5. Ajuste suas perspectivas nessa terra baseado na palavra de Deus. Deus não nos promete conforto, mas promete a sua presença até que Ele volte. Está prostrado diante de algum desses ídolos hoje? Se arrependa e coloque Deus no lugar que é devido. Volte dessa ilusão e faça substituições para agradar somente a Deus. Para concluir, a narrativa de Lia e Raquel não é apenas sobre relações familiares, mas sobre nossos desejos desordenados, identidades quebradas e esperanças frustradas. Tudo isso grita por um Redentor perfeito. Todos esses desejos desordenados, essa identidade quebrada e as esperanças frustradas está clamando, é um coração clamando por um resgatador perfeito, por um Redentor perfeito. A história então aponta para o Messias que nasceria justamente da linhagem de Judá. O quarto filho de Lia, a feia, a rejeitada, a desprezada, a que não encantava Jacó. Ou seja, Cristo viria ao mundo e não nasceria no ventre da bela e amada Raquel, mas da desprezada Lia. Isso revela que Deus escolhe as coisas humildes para manifestar a sua glória. Cristo é aquele que não buscou a aprovação humana, mas a glória do Pai. Não precisou de filhos para ser alguém, pois sua identidade estava firmada no amor eterno do Pai. Cristo Jesus, da linhagem de Judá, filho de Lia, aquele que tomou o lugar dos rejeitados e pecadores como Lia e Raquel, morrendo na cruz do Calvário para nos salvar das nossas idolatrias. Lia e Raquel buscavam em Jacó aquilo que só o verdadeiro noivo poderia oferecer. Cristo Jesus, o mais belo dentre todos os noivos. Ele é o único que nos vê completamente. Ele é o único que vê a feiura do nosso pecado. E ainda assim, Ele nos ama e não nos despreza.
Ele é aquele que, diferente de Jacó, não se desilude em nossas falhas. Ele nos conhece e nos escolheu antes da fundação do mundo. Por isso, todos nós somos amados para sempre e nada mudará o amor que Deus sente por nós em Cristo Jesus. Ele é o antítipo perfeito. Onde Lia idolatra o amor conjugal, Cristo vive pela aprovação divina. Onde Raquel idolatra a maternidade, Cristo vive e entrega a vida para gerar filhos espirituais por meio da sua cruz. O que nos conforta hoje? Saber que quando Ele voltar, todos os nossos desejos desordenados será finalmente purificado. Os ídolos que competem com Ele serão esmagados. Todos nós olharemos para o único perfeito, o Deus verdadeiro. Não haverá mais frustrações por filhos não gerados, por amores não correspondidos e por sonhos não alcançados. Porque Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Teremos plena satisfação no Cordeiro e Ele será o nosso tudo para sempre. O que nos conforta, saber que a Nova Jerusalém será povoada por aqueles que não foram satisfeitos neste mundo, mas esperaram por uma cidade onde serão plenamente preenchidos pelo seu arquiteto, o próprio Deus. Que os conforte os nossos corações. E que o Senhor nos encoraje. Feche seus olhos, curve sua cabeça e ore ao Senhor em resposta ao que vocês acabaram de ouvir.